Marcelo Fernandes promove mudanças importantes para o jogo contra o Bahia fora de casa. É uma equipe que já vai começar a ter a cara do Marcelo Fernandes e algumas mudanças que podem ser importantes para que o Santos volte a conquistar vitórias e, se possível, consiga uma vitória contra o Bahia num jogo que é um confronto direto, um confronto de 6 pontos, que o Santos precisa vencer para se aproximar do próprio Bahia e tentar fazer com que o Santos nos próximos jogos, daqui a 2, 3 jogos, consiga sair da zona de rebaixamento. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias, informações e muita opinião sobre o Santos Futebol Clube. E o Marcelo Fernandes, que já começa a colocar a sua cara no time do Santos Futebol Clube. Um futebol que ele entende nesse jogo contra o Bahia, ele vai entrar com 3 zagueiros, só que tem uma novidade importante. O trio de zaga vai ser o Basso, o Joaquim e o Dodô. É isso mesmo, o Dodô, que é lateral esquerdo, vai ser utilizado na zaga. Essa é uma opção interessante, porque ela vai abrir a vaga, que vai começar a lateral esquerda, com o Kevson. E o Kevson é um jogador que ele avança muito bem. É um jogador que parte para cima, tem uma boa explosão, pode criar jogadas ali pela esquerda, setor que o Santos ele não estava sabendo aproveitar com o Dodô. Porque o Dodô ele não sobe muito e ele também não tem ido bem na marcação. Então, no momento em que o Marcelo Fernandes coloca o Dodô como zagueiro, como terceiro zagueiro do lado esquerdo, ele vai dar sustentação para o Kevson poder, na ala, partir para cima. Então o Santos vai ter alas bem ofensivos. Isso vai fazer com que a equipe tenha possibilidade de, num contra-ataque, ou mesmo numa jogada elaborada, o Santos consiga ter mais força pelas alas e poder ali fazer com que possa criar problemas para o adversário. Na outra ala, na lateral direita, vai o Lucas Braga. Então veja só, o Santos ele vai ter uma ofensividade grande pelas alas. O Lucas Braga ele tem jogado melhor pela ala do que na posição de meia ou mesmo de atacante. Então ele é bom na marcação, ele tem força e ele tem umas jogadas de linha de fundo. É verdade que muitas vezes ele peca no último passe, na conclusão da jogada, ele não é muito bom no chute, mas em alguns jogos eu acredito que ele pode ajudar nessa posição. Já que o Júnior Caissara ainda não está em suas condições ideais, eu acho que é uma alternativa melhor do que a utilização do próprio João Lucas ou do Inocêncio, que são jogadores que realmente não têm condição de vestir a camisa do Santos. O Lucas Braga é aquele coringa. Ora ele joga numa posição, na outra, muitas vezes ele é criticado e realmente com razão, porque não vai bem, mas eu acredito que dentre essas opções, colocar o Lucas Braga como ala é uma boa opção. Além disso, então a gente vai ter os 2 alas mais ofensivos e aí vai ter uma defesa um pouco mais fortalecida, porque vai jogar com 3 zagueiros. O Dodô, eu acredito que ele vai fazer, pelo menos a tendência é que ele faça um jogo até melhor, porque na ala ele não está conseguindo acompanhar. Não sei se por condições físicas, porque quando ele foi contratado pelo Atlético Mineiro, ele era a 3ª ou 4ª opção. Então ele não teve possibilidade de ter tempo de jogo, de ter mais minutagem. Então isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do atleta. E depois ele veio para o Santos e já veio ali jogando na necessidade, jogando 90 minutos e muitas vezes num determinado tempo de jogo ele já não consegue criar já não consegue ser muito efetivo dentro de campo.
Então, eu acredito que é uma boa opção, e ele jogando nessa posição, ele não vai precisar, ele vai ficar mais nessa posição na zaga e vai dar sustentação para o Kevson, que vai poder partir com tranquilidade para cima. Então é uma boa opção. Além disso, o meio-campo ele vai de Rincon, fazendo ali a proteção da defesa, um jogador que tem boa saída de bola, também precisa de melhor ritmo de jogo, mas a gente acredita que ele possa ter um ganho ainda maior com o passar dos jogos, porque é um jogador que tem qualidade, tem boa saída de bola, e aí ele vai fazer essa posição de marcação. Além disso, aí no meio-campo vai o Jean Lucas e, graças a Deus, fazendo a sua posição, que é a posição que ele deve fazer, que é a sua posição de origem, não como o Aguirre estava inventando, querendo fazer com que ele jogasse como um meio atacante, muitas vezes jogando na ponta, que não é a dele. Ele não tem as características para jogar dessa forma. Então o Santos ele decaiu muito esse meio-campo, e ele passa justamente por essas mudanças, por essa ideia do Aguirre que não estava surtindo efeito. A gente viu um jogo que não deu certo, e na sequência a gente já vinha pedindo para que ele não fizesse mais isso, para que ele voltasse à sua posição de origem. E no momento que ele continuou teimando em mudar esse meio de campo, o Santos decaiu muito, porque aí o Santos perdeu completamente o seu meio de campo. Basta ver o jogo passado, que o Santos não tinha meio de campo, era ligação direta. Então, jogando dessa maneira, o Santos dificilmente conseguiria os resultados. Dificilmente conseguiria sair com um empate. Realmente a equipe não criava nada, era chutão para frente e torcer por uma bola, por uma sobra, por um erro do adversário. Mas o Santos mesmo não tinha capacidade de criar com aquela formação. Então, o Marcelo Fernandes ele vai colocar o Jean Lucas na sua posição, o Rincon mais atrás no meio e o Lucas Lima. É o meio de campo ideal do Santos. Não tem como mudar, né, essa condição. A outra possibilidade é ele colocar o Dodi. E aí fazer ali uma posição do Dodi junto com o Lucas Lima. Fazer o Dodi junto com o Jean Lucas. E aí o Santos tem a possibilidade também de utilizar o Dodi no meio campo. E no ataque só dois atacantes, que vai ser o Soteldo e o Marcos Leonardo. Ele gosta muito do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo não vem de boa fase. É verdade que a gente tem que reconhecer que o Santos, nos últimos jogos, por conta dessa ideia do Aguirre, a bola não chegava para ele, então tornava ainda mais difícil. Mas quem tem entrado muito bem e feito boas movimentações, inclusive se movimenta um pouco mais, é o Furt. Então é uma opção também. Mas o Marcelo Fernandes vai optar por um ataque com o Soteldo, que retorna, mas a gente sabe que muito provavelmente o Soteldo vai fazer essa partida e depois vai pegar um gancho longo, porque vai ser julgado no STJD. Só não foi, só pelo fato de ainda não ter sido julgado, é que ele cumpriu a suspensão automática de um jogo, mas como foi relatado na súmula e ele já é reincidente, a probabilidade é muito grande de que ele desfalque o Santos por alguns jogos, e aí vai ter que entrar o trabalho do jurídico do Santos para tentar diminuir, mas do mesmo modo a gente pode ter certeza que pelo menos uns 3 jogos aí de gancho ele vai pegar. E aí o ataque com Soteldo e com Marcos Leonardo, tendo o Morelos na possibilidade de entrada, é muito provável que vai entrar sim durante o jogo, talvez não vai entrar naqueles 5 minutos que o Aguirre colocou, né, que foi inútil aquela entrada dele, já não tinha mais chance nenhuma do Santos tentar mudar alguma coisa, e colocar o Morelos 5 minutos não iria resolver nada. E aí o Santos vem com um time mais encorpado, né, então com 3 zagueiros, com 2 laterais, com um meio campo com 3 jogadores e 2 atacantes. E aí o Santos tem a oportunidade de fazer o resultado contra o Bahia. É uma mudança que a gente esperava, que pelo menos ocorresse uma mudança, fazer cada jogador a sua posição, exceto o Dodi, mas o Dodi ele pode desempenhar bem essa posição e libera o Kevson para jogar. É importante ter um jogador da qualidade do Kevson, que é um jogador que vai partir para cima. É aquela situação, o Santos precisa pontuar. Se ele só pensar em se defender como tem feito, ele não vai alcançar os resultados. O Santos precisa de saldo de gol. Ele precisa agora pensar um jogo de cada vez,
E como eu falei, a gente não tem mais condição de ficar fazendo, precisa ganhar tantos jogos. Agora a gente tem que pensar um jogo de cada vez, porque realmente o Santos não consegue fazer os resultados. Então ele tem que encarar cada jogo daqui para frente como uma final, para tentar ir somando pontos e tentar o quanto antes sair dessa situação. É difícil, os resultados que ele precisava fazer nos últimos jogos ele não conseguiu fazer, e vamos esperar para que haja uma melhoria. Mudanças vão existir, já estão sendo feitas. Ele vai colocar um time, eu acredito que é uma boa escalação. Marcelo Fernandes ele acerta nessa mudança, mas é claro que isso vai partir muito também dos jogadores. É aquilo, o técnico não faz milagre. Então, o Santos, como não tem como contratar mais e tem que trabalhar com o material humano que tem, agora é a situação também do Santos trabalhar fora das 4 linhas, dos seus dirigentes conseguirem de alguma forma trabalhar a parte mental desses jogadores. Como eu falei em conteúdos anteriores, trazer ex-jogadores novamente para fazerem parte do convívio na Vila Belmiro, nos treinamentos, né? Conversando com os jogadores, dando dicas, informações ali para que eles possam tentar sair daquela situação. O Santos precisa trazer esses jogadores, ex-jogadores que tinham identidade com o clube, que têm identidade com o clube, para ajudar o Santos nesse momento. Eu acho que é o que eu falei, tem que haver uma união, porque para ninguém é bom o Santos ser rebaixado. Para quem vai chegar como novo presidente, menos ainda. Então tem que ter essa união fora das 4 linhas, e o Santos ele vai continuar buscando treinadores, porque vai depender muito da situação do Marcelo Fernandes, como vai ser o desempenho dele. Se o Galo entender que o desempenho está sendo satisfatório, o Santos está começando a conquistar os resultados, pode ser que ele continue. Eu até acho que é uma boa ele continuar, mas é claro que também futebol é resultado. A gente precisa ver uma melhoria. Se ele já colocar os jogadores jogando na sua posição, sem inventar muita coisa, porque se os jogadores eles estão abalados emocionalmente, mentalmente, é mais fácil fazer com que eles façam o básico que eles já sabem fazer do que tentar promover muitas ideias novas com jogadores que estão com essa questão mental pegando nos jogos. Então o Santos ele precisa tentar com que a cada jogo ele consiga fazer o resultado no início, porque depois a equipe sente muito. Para tentar elevar um pouco a moral desse time. E se o Santos consegue fazer um bom resultado nesse jogo contra o Bahia fora de casa, ele já vem com a moral elevada para pegar o Vasco. E não vai ser um jogo fácil. Quem pensa que porque o Vasco está na posição que está, ele está a 1 ponto atrás do Santos agora, porque ganhou do Fluminense. Ganhou contra uma grande equipe. Então isso traz para a equipe do Vasco uma moral elevada. Então o Santos precisa agora fazer esse resultado, vamos torcer para que dê tudo certo, para que a equipe esteja um pouco melhor, para a gente tentar fazer o melhor na Vila Belmiro. O Vasco é uma equipe que contratou e começou com essas contratações a dar resultado. Então tudo indica que não é uma equipe que vai ficar nessa posição. Então complica mais para o Santos ainda. E está com 1 ponto a menos, com um jogo a menos. Então se tivesse com o mesmo número de jogos, pode ser até que o Santos já tivesse perdido essa posição. Então precisa ganhar do Bahia, precisa pontuar, porque senão vai abrir uma diferença de 7 pontos. Mas é isso, pessoal. Marcelo Fernandes treinando a equipe, vai promover importantes mudanças dentro da equipe principal, e vamos torcer para que ele consiga fazer com que o Santos comece agora essa virada de chave. Tá certo, pessoal? Então, a qualquer momento, eu trago aqui para vocês novos conteúdos, novas informações, e vamos torcer aí para dias melhores dentro do Santos Futebol Clube. Um abraço a todos e até a próxima.